você concorda com Darwin? Você acha que o homem realmente ele... Nós somos símios? Nós somos... Não tem o que discutir, né? Não tem o que discutir. É só olhar e ver, né? É só olhar e ver. E uma coisa que eu acho louca é que, de novo, o pessoal fala, mas aconteceu há muito tempo, ninguém sabe e tal. Por exemplo, meu amigo, o Darwin propôs isso observando o chimpanzé, orangotango, gorila, não sei o que, ele propôs. O ser humano provavelmente veio dessa linhagem, porque tá muito óbvio, né? São os bichos muito parecidos com a gente. Se a gente vem de um ancestral em comum com todas as formas de vida, provavelmente o nosso ancestral em comum mais próximo tá com esses macacos, né? Porque são bichos muito parecidos, né? E já são os macacos sem rabo, são os macacos que não andam em pé, mas conseguem andar em pé se eles quiserem, né? E, enfim, já tem uma inteligência muito grande, uma sociedade complexa e tudo mais. E naquela época, um monte de gente estava levando macacos para a Europa, essa coisa assim. Hoje a gente interpreta como uma crueldade, mas naquela época era o que o pessoal estava fazendo, e tentando ensinar eles um monte de coisa e tal. Então o Darwin fez essa postulação. Só que ele não tinha nenhum fóssil. Nenhum fóssil. O Darwin fez essa postulação... De observar. De observação. Ele não tinha genética, ele não tinha fóssil. Anos depois, a gente descobriu a genética. E quando foi possível fazer um mapeamento genético, ainda que superficial, não um mapeamento profundo, mas um mapeamento superficial dos genes dos animais, a primeira coisa que o pessoal fez foi pegar chimpanzé. Eu falei assim, não, vamos ver se esse Darwin estava... Quer dizer, na época ninguém estava questionando a evolução, mas queria corroborar aquela tese. Confirmar, né? Confirmar. Cara, você vê direitinho o grau de similaridade genética acompanhando o grau de similaridade física e corporal. Não, física e comportamental, né? Anatômica e comportamental. Então você fala, putz, verdade, o chimpanzé está mais próximo, depois o gorila, depois o orangotango, depois o gibão, e etc, etc. Aí vem os macacos com rabo, e é impressionante. Aí começaram a achar os fósseis também. Na verdade, os fósseis vieram antes, é que eu estou contando não na ordem cronológica, mas os fósseis vieram antes. Começaram a achar fósseis. Quando começaram a achar os primeiros fósseis, lá na África e alguns na Europa também, começou aquela corrida contra o relógio de todo mundo querendo achar fóssil de ser humano. O humano primata, né, que eles falam, né, o homem primata, essas coisas todas. Então todo mundo queria achar os elos perdidos, né, aqueles crânios meio simiescos, meio humanos, etc. e tal. E quando o pessoal começou a achar esses fósseis, aí começou um monte de gente querer procurar. Sempre todo mundo acaba pegando o caso de uma ou duas fraudes que aconteceram, né? No caso, uma fraude que foi feita na Inglaterra e uma má identificação que foi feita nos Estados Unidos, que estava na cara que era mal identificado. Mesmo na época, os cientistas não se convenceram. No caso dessa fraude lá na Inglaterra, ficou tão óbvio que aquilo ali não convenceu ninguém que o professor que caiu na trollagem lá, no picareta, né, que enganaram ele. O professor provavelmente ficou envergonhado disso, ele não deixou ninguém estudar aquele fóssil. Ele sentou em cima daquele fóssil até quando ele morreu, e só 10 anos depois da morte dele que alguém foi lá, estudou e falou, isso aqui é uma falsificação. Mas todo mundo já achava que era uma falsificação, e provavelmente até aquele professor também, porque senão ele não teria porque ter guardado o fóssil para todo mundo. Muito pelo contrário, se você acha uma coisa extraordinária, você vai querer mostrar. Você vai querer mostrar. Não, eu tô estudando. Não, mas a gente queria ver. Eu falei, não precisa ver, eu tenho essa foto aqui. Cara, mas foto, ainda mais foto no começo do século XX. Imagina. Cara, essa foto é uma porcaria. Não precisa ver. E foi até o final. O cara era diretor do Museu Britânico, ninguém peitava ele, né? Naquela época, imagina, o Império Britânico, caramba, quatro. Né? Era vitoriana, tudo mais. Quando depois estudaram, viram. Mas você tem dois casos. Você tem esse caso e tem o caso lá nos Estados Unidos, que mesmo também quando os caras identificaram, os caras falaram, mano, esse cara tá doido, tanto pirou na batatinha. E de fato era um cara bem esquisitão já. Quando você observa essa realidade, né, o pessoal gosta de pegar sempre desses dois casos de fraude, que é totalmente explicável do ponto de vista social. Tava todo mundo procurando fóssil humano naquela época, da ciência, né? Porque era a hype. O que tava hypado naquele momento era, caralho, mano, tem os fósseis mesmo. Por que tava hypado? Porque o Darwin tinha previsto que isso ia acontecer. Ele falou, olha, eu tenho uma ideia aqui de que talvez a gente tenha um parentesco junto com esses bichos, por causa da questão anatômica e comportamental. Devem achar os fósseis. Achem os fósseis aí e confirmem. Ele já tava velho pra cacete, né? O Darwin era um cara com muitas doenças e tal. Então, tipo, ele falou, eu que não vou achar. Mas ele falou assim, ó, vão achar.
Se procuravam achar. O pessoal começou a achar, bastava procurar no lugar certo. E aí, quando começaram a achar, velho, aí virou aquela corrida contra o tempo. E por isso que é normal que apareçam essas falsificações. É super normal. Isso acontece em todas as áreas. Sim, isso é uma coisa que ninguém lembra. Quando começaram a correr atrás do Santo Graal, lá na Idade Média... Apareceu um monte de Santo Graal. Um monte, né? Vamos fazer as cruzadas. Quando começaram a achar, tipo... teco da cruz de Jesus, dá pra montar uma cruz do tamanho da Bolívia, né? Santo Sudário deve ter uns 20 por aí. Tem uns 47, exatamente. Então, naquela época, aparecia de tudo, né? E isso vale pra qualquer coisa. Então, tipo, eu não vou ficar usando as fraudes que usaram na religião pra comprovar um ponto. Do mesmo jeito que não dá pra você usar duas fraudes que existiram com relação a isso, né? Da parte da evolução humana. Fraude tem em qualquer canto. Sim. Fraude tem em qualquer canto. Tem o Milli Vanilli, que era fraude pra cantar. Os caras cantando, quem teve cantava que devolver, tiveram que devolver o Grammy. Cara, você tem fraude em tudo quanto é coisa, porque a gente é gente, né? Se até macaco rouba celular, tipo, sabe, olha qual é a lógica. Então, tipo, quando encontraram os fósseis, isso é uma coisa bonita da ciência. A ciência, você faz uma proposta. Você chega e fala, olha, eu acho que deve ser assim. Se você tem tecnologia para fazer isso, você faz um experimento. O pessoal faz isso na medicina direto. A medicina é mais imediatista, né? Remédio, farmácia, essas coisas todas. A gente conseguiu desenvolver vacinas muito rápido, né? Agora, tem certas coisas que você tem dificuldades ou tecnológicas, que é o caso das ondas gravitacionais, da radiação de fundo, tal, que a gente estava falando no comecinho da live, do podcast, e você tem buscar fóssil, né? E a minha área é meio ingrata por causa disso, porque você tem que bater martelo. Você pode até calcular onde vai bater. Quando começaram a perceber que se a nossa proximidade maior era com o chimpanzé e com o gorila, e como são bichos africanos, provavelmente os nossos ancestrais estariam na África, você reduziu uma área planetária a pelo menos um continente. Depois que você começou a achar os primeiros assentamentos, né, de primeiros hominíneos ali, aí você fala, bom, é por aqui. Aí você restringe mais a área de busca. Isso facilita bastante a vida. Ao invés de buscar por toda a crosta terrestre, você começa a buscar só por aquele pedaço. E aí a coisa vai, que é uma maravilha. Hoje, como tem muitas equipes trabalhando lá, né, e hoje você tem muitos fósseis sendo descobertos todos os anos. Então é uma coisa muito legal. E tudo corrobora exatamente aquilo. Sempre que aparece, aí eu fico meio puto, mas assim, aí tem que conversar com o jornalista, né? Então, eu entendo o lado do jornalista, mas eu ainda acho que como divulgador científico, isso às vezes é um tiro que sai pela culatra. Quando o pessoal chega e fala, descoberto fóssil que mudou totalmente o que sabíamos sobre a evolução humana, você vai olhar e falar assim, cara... O que ele fez foi descobrir uma espécie nova que conviveu com a gente. É, porque a essência lá é isso mesmo. Não mudou nada. A essência não mudou nada. Você chega e fala, ó, tinha duas espécies aqui, a gente sabia que uma tinha dado origem a gente. Ao invés de ser essa, é essa. Sabe, já existia a proposta, já existia a coisa. Dificilmente é uma coisa disruptiva. Então, o legal é isso. O Darwin propôs isso, o Darwin e outros acadêmicos da época propuseram isso, sem saber nada de genética e sem saber nada de fóssil. A gente foi descobrindo os fósseis, corroborou a descoberta. A gente foi confirmando. A gente foi descobrindo a genética e foi confirmando. Então, é isso que a ciência faz. A gente vai fazendo propostas e vai testando essas propostas para ver se elas estão de acordo com o que a gente observa na realidade ou não. Quando você não tem tecnologia para isso, você engaveta e fala, uma hora a gente descobre. Quando você tem que ficar buscando... né? E se você não acha, você fala, uma hora vamos achar. Né? E, por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo da deriva continental, né? Que foi proposto por um alemão, né, o Alfred Wegener, que foi tido como um maluco na época, e ele era um aventureiro, ele era cientista, mas ele era aventureiro. E ele, fazendo várias observações em mapas, em paleontologia, não sei o quê, ele chegou à conclusão de que ele falou assim, olha, eu acho que não é de se surpreender que os continentes estivessem juntos em algum momento e depois eles foram separando. Mano, o pessoal falou, esse cara tá doido, esse cara comeu cocô. E foi exatamente assim. Esse cara comeu cocô, ele tá maluco. E ele falou, isso ia explicar algumas dúvidas que a gente tem sobre a distribuição da fauna e flora, que sempre foi uma discussão. Né? Como é que as árvores chegaram na América do Sul? Como é que, sei lá, tal bicho veio parar aqui, veio parar na ilha, no meio de não sei de onde. Tipo, sempre houve essa discussão, uma dúvida muito grande. Estavam lá, separou... Eles ficaram lá. Exatamente. E ninguém sabia direito. Tinha várias propostas. Tinha até propostas de corredores secos que depois o mar subiu e cobriu.
Que também aconteceu, mas, tipo, a proposta era só essa antes, né? E tinha outras que não envolviam mudança de posição da crosta terrestre. Óbvio, a explicação de como isso aconteceu do Wegener não estava correta, porque ele também não tinha todo o conhecimento de geologia que a gente desenvolveu. Mas o fato dos continentes se moverem se provou uma verdade inquestionável. Mas a gente só conseguiu provar isso, ele propôs isso em 1915. Ele só conseguiu provar, a gente só conseguiu provar isso depois da morte dele, acho que nos anos 50, mais ou menos. Ontem, né? Exato. Conseguiu provar por quê? Porque aí, pelo processo que a gente descobriu de datação das rochas, para saber a idade das rochas, a gente descobriu que o assoalho oceânico ele vai do mais novo para o mais velho. Quanto mais perto das zonas de contato das placas você vai, mais a rocha é novinha. E aí, quanto mais você vai afastando, chegando nos continentes, mais ela é mais velha. Ou seja, estava junto, foi afastando e foi ficando mais novo. E hoje a gente consegue ver via satélite, né? As cicatrizes na crosta terrestre, né? As cicatrizes. E olha que coisa curiosa, né? O Alfred Wegener, ele morreu no Ártico, numa aventura maluca dele, mais uma aventura maluca, ele morreu no Ártico. Que é o final de Frankenstein, né? O final do fim do livro, né? É o Dr. Frankenstein correndo pro Ártico, né? Fugindo pro Ártico da criatura que tá atrás dele, né? E olha que bonito. O Alfred Wegener morreu tal qual o Dr. Frankenstein e ele descobriu que a Terra era cheia de cicatrizes, tal qual a criatura, né, do Dr. Frankenstein. Exatamente. Olha que bonito. Você olha a Terra, assim, o planeta Terra de satélite, você vê ele todo costurado, igual a criatura do Frankenstein. Dois parafusos aqui. Os parafusos, os parafusos ainda estão meio aquela coisa, mas as cicatrizes estão lá. Então, agora, como a ciência é bonita, né? É fascinante, cara. É incrível. Agora,